Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Toda terça e sexta, trazendo aqui casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Pessoal, vamos deixar aqui o gostei antes do vídeo começar. Se você não gostar, você tira no final. Mas vamos deixar aqui porque às vezes vocês se esquecem de deixar e é muito importante, tá bom? Vamos à história de hoje. Essa história aconteceu em 2019, Valerie Race, filha de Norma Race. Ela nasceu em 9 de abril de 1994 nos Estados Unidos, na época dos fatos. Ela era a mais velha de 4 filhos e desde a infância até a idade adulta, ela manteve um relacionamento muito próximo com seus irmãos. No ano de 2019, ela trabalhava como balconista em uma loja de livro nos Estados Unidos chamada Barnes. Ela morava em New Rochelle, que fica no estado de New York, bem perto de Nova York, cerca de 40 minutos de trem. Ela trabalhava lá por quase 3 anos. Valerie aspirava tornar-se tatuadora e estava muito animada com seus novos objetivos. Era uma jovem descrita por todos que ela iluminava qualquer local com a presença dela. Era uma pessoa gentil, que sempre parava e conversava com as crianças, dava muita atenção para as pessoas de idade. Ela era um pouco desapegada dessas coisas dos jovens de hoje que ficam pendurados no telefone. Ela realmente gostava do contato com as pessoas. Infelizmente, ela também sofria de depressão e ansiedade. No domingo, 27 de janeiro de 2019, Valerie saiu com a família e tudo parecia completamente normal, divertiram-se e estava tudo indo tranquilo. Acabaram a noite. A família dela disse que a Valerie estava completamente normal. Então, no dia seguinte, segunda-feira, 28 de janeiro, Valerie terminou seu turno no trabalho e foi para o seu apartamento, aonde morava sozinha. Então, mais tarde naquela noite, a Valerie ligou para a mãe e ela estava frenética no telefone. Ela chamou a mãe e disse: "Eu não me sinto segura em meu apartamento e eu estou enlouquecendo." Ela disse que estava com medo de ficar sozinha em seu apartamento, porque ela tinha lido sobre tantos casos de mulheres que foram eliminadas e ela não conseguia tirar da cabeça esses casos. Então a mãe dela tentou acalmá-la e perguntou: "Alguém falou algo contra você?" Ela disse: "Não." A mãe ainda, continua insistindo, meio assim: "O que está acontecendo com a minha filha?" Então ela perguntou de novo: "Alguém falou algo com você?" Ela disse: "Não." Então, como a mãe sabia que ela sofria de ansiedade, então tentava saber mais dela e perguntou: "Do que você está com medo?" E ela disse: "De alguém tirar a minha vida." Ela estava afirmando que achava que alguém iria tirar a vida dela. Ela não tinha inimigos, era uma jovem muito responsável. Ela havia terminado o namoro 5 dias antes, mas ele não era do tipo agressivo e terminaram como amigos. Tinha namorado apenas 3 meses, não havia nenhum tipo de reclamação contra a personalidade do ex-namorado, fora um ciúme um pouquinho exagerado. Ela simplesmente, na época, ela não queria nada tão sério com ele, e ele já queria morar junto depois de 3 meses. Então, ela viu que eles estavam em tempos diferentes na vida e ela quis terminar o namoro com ele porque ela não estava preparada para isso em tão pouco tempo. A mãe perguntou se o ex-namorado estava na casa dela e ela disse que não. Então, depois de conversarem, ela parece que se tranquilizou. Elas se despediram. Mais tarde, a Valerie mandou uma mensagem dizendo para a mãe que ela comeu algo e que ela já estava se sentindo melhor. E a mãe dela foi dormir. E a mãe dela disse: "Até breve." E esse até breve nunca mais chegou. O ex-namorado dela, ele havia tentado entrar em contato com ela algumas vezes. Ele tinha o cartão de crédito dela, que eu não entendi por quê. Se eles, às vezes ela dava o cartão para ele ir lá comprar alguma coisa, eu não sei. Então, ele havia telefonado antes para ela e disse assim: "Oi, eu percebi que usei seu cartão para comprar algumas coisas, eu vou te reembolsar." E ela só achou que ele fez isso para ter uma desculpa para falar com ela, mas fora isso não havia nada que a fazia ou fazia com que os amigos pensassem mal desse rapaz, o Javier. Ele não teve mais contato com ela desde setembro de 2018 e nós já estávamos aqui em fevereiro de 2019, ou seja, meio ano, nunca mais eles tinham se falado. A Valerie estava trocando mensagens com uma amiga
E por volta das 23h35 da noite, ela disse: não consigo manter os olhos abertos, vou dormir. Ela tinha ido naquele dia também levantado muito cedo, né? Então, ela estava muito cansada. E ela precisava dormir um pouco mais, e essa foi a última mensagem que ela iria responder para alguém. Na manhã seguinte, ela não apareceu para trabalhar na Barnes Noble. Eles ligaram para a mãe dela, dizendo: a Valerie não veio trabalhar, não está respondendo as mensagens dos amigos e nem os telefonemas. Está indo tudo direto para o correio de voz. Então todos começaram a ficar preocupados com o desaparecimento da Valerie. No dia 30 de janeiro, às 1h43 da tarde, Valerie Grace foi oficialmente dada como desaparecida. E cartazes foram distribuídos pela área local. Na área onde ela desapareceu, havia uma série de jovens desaparecendo nos últimos anos. Embora provavelmente não estivessem conectados os casos, era muito preocupante que ninguém sabia quem é essa pessoa que estava lá tirando a vida de outras. E também a Valerie não estava respondendo a ninguém. A família da Valerie foi rápida em encontrar com um agente do FBI que havia sido designado para trabalhar em paralelo com as investigações. Policiais experientes do FBI, com 20 anos de experiência no trabalho, né, com muitas investigações feitas, foram capazes de identificar atividades bancárias na conta da Valerie. E eles viram que aparentemente ela usou no caixa eletrônico de Manhattan, em Nova York, por volta das 5 da manhã, no dia 29 de janeiro. Isso teria sido apenas algumas horas antes do seu último contato com a família e amigos. A polícia foi rápida, pediu a revisão das imagens do caixa eletrônico, mas isso levaria alguns dias ainda para obter. A polícia viu que vários itens estavam faltando no apartamento dela e também parecia que ela havia levado o iPhone dela, o iPad, algumas peças de roupas e lençóis. Então a questão era se ela havia saído por vontade própria ou se ela havia sido levada contra sua vontade. E dezenas de amigos começaram a compartilhar fotos dela e descreveram o que ela estava usando pela última vez, mas parecia que ninguém conseguia concordar aonde exatamente ela desapareceu. Alguns dos cartazes improvisados foram compartilhados na mídia, dizendo que ela foi vista pela última vez andando até a estação de trem, enquanto outros alegavam que ela desapareceu em Nova York. As autoridades não conseguiam encontrar nenhum sinal da Valerie em nenhum lugar, ou pelo menos nas primeiras horas daquela manhã de fevereiro, 5 de fevereiro de 2019. Trabalhadores rodoviários estavam trabalhando ao lado da estrada, perto da cidade de Greenwich, em Connecticut, aproximadamente 10 quilômetros de distância da casa da Valerie. Foi quando eles se depararam com uma mala vermelha. A mala parecia pesada, e os empregados aproximaram-se da mala, abriram o zíper da bolsa, e o que encontraram dentro foi uma visão aterradora: o corpo de uma jovem mulher. Ela estava completamente vestida, mas sua camisa estava visivelmente desabotoada. Ela tinha ferimentos na cabeça, suas mãos e pés estavam amarrados, sua boca coberta com várias camadas de fita adesiva, e ficou confirmado que a mulher dentro daquela mala, infelizmente, era a Valerie. No dia seguinte, seu próprio pai e irmão confirmaram a sua identidade. A câmera de segurança do caixa eletrônico de Nova York conseguiu pegar um carro parado. E através deste carro parado, eles conseguiram obter a placa. A polícia checou, esse carro havia sido alugado por um homem chamado Javier da Silva, o ex-namorado da Valerie. Javier nasceu em 3 de janeiro de 1995. Ele era alguns meses mais novo que a Valerie. Antes de vir para os Estados Unidos, o Javier estudava em uma universidade de seu país, na Venezuela. A Venezuela é um país altamente pobre e muitos refugiados da Venezuela vêm para os Estados Unidos. E ele saiu do país dele para tentar uma vida aqui nos Estados Unidos, mas pelo jeito ele não soube fazer bom proveito disso. Mas ele entrou nos Estados Unidos através de um programa de isenção de visto. Mas o Javier havia ultrapassado a data de saída e estava morando ilegalmente em Nova York.
Ele trabalhava como cozinheiro em um restaurante em Nova York e morava no bairro do Queens. Os amigos disseram que ele gostava de filmes de terror. Em janeiro de 2018, Javier conheceu Valerie em um site de namoro e amizade e transformou-se em namoro. Através das postagens anteriores na mídia, Javier dava para ver que ele estava loucamente apaixonado pela Valerie. Em suas próprias palavras, com as filmagens de vigilância, os policiais, então, souberam que ele era a pessoa envolvida no caso. Em 15 de fevereiro de 2019, ele foi preso. Desde 5 de fevereiro, a polícia estava trabalhando em colaboração com a polícia de New Rochelle. New Rochelle é uma cidade no estado de Nova York, bem próximo de Manhattan. Após várias horas de vídeo de vigilância, Javier admitiu que ele colocou o corpo dela na mala, mas disse que foi um acidente. Ele disse aos policiais que aparentemente ela havia perdido a vida durante uma sessão íntima de rally rola. E aí ela caiu da cama e machucou a cabeça. E aí ela perdeu a vida assim. E ele não sabia o que fazer, colocou ela na mala e jogou fora. Mas os policiais não acreditaram em nada dessa história. De acordo com uma entrevista na prisão com Javier, ele disse que ambos caíram da cama e que ele tentou fazer respiração boca a boca, mas nada adiantou. Ele pensou que iriam culpá-lo e por isso ele a colocou na mala e jogou fora. Ele disse que ele não era uma pessoa má e que ele sabe que ele fez algo errado, não ligando para a polícia, mas que ele não sabia o que fazer. Quando ele tirou $1.000 da conta bancária dela, ele disse que é porque ele queria ser pego. Ele queria ser pego, os policiais iam vê-lo através da câmera, né? E iriam prendê-lo. Não era mais fácil ele ligar para a polícia ou andar até a polícia? Subestimando a inteligência de policiais, né? Em janeiro de 2019, o Javier enviou uma mensagem para uma ex-namorada dele, dizendo: acabei de encontrar minha ex-namorada Valerie na minha cama com o meu vizinho, mas eu não queria te contar. Não entendi porque que ele não queria contar e estava contando. Bom, isso não era verdade. Ele não estava com ela desde setembro de 2018. E em janeiro de 2019, a Valerie estava namorando outro rapaz. Então me deu a impressão que o Javier inventou essa história para poder entrar em contato com uma ex-namorada dele. Porque ele parece usar destes artifícios. Quando ele quer contactar alguém, ele não sabe o que fazer, ele cria histórias. Obviamente, naquele dia que ele usou o cartão de crédito da Valerie, ele sabia, né? Tá o nome ali dela no cartão. Ele usou o cartão para dizer, ligou para ela, usei o cartão, vou te mandar o dinheiro. Para quê? Só para ter uma razão para falar. E a mesma coisa, ele inventou essa palhaçada toda a respeito da Valerie para uma ex dele, querendo entrar em contato com a ex, né? A família disse também que na tarde de 28 de janeiro, ela estava no shopping center, né? Naquela noite, e ela falou para uma amiga e também para a mãe que ela estava nervosa e ansiosa, com medo que alguém tirasse a vida dela. Não sabemos se isso foi uma premonição ou se ela sabia que o Javier estava tramando algo, que eu não acredito, né? Às 10h50 da noite, uma câmera de vigilância mostrou o Javier saindo do seu apartamento em Nova York. E 5 minutos depois, outra câmera mostrou o Javier pegando um carro alugado na garagem perto da sua casa. Então, os dados do Google mostram que o Javier ele tinha dirigido para New Rochelle, aonde ela morava. E depois da meia-noite, ele chegou na casa da Valerie. Ele, então, mudou seu telefone para o modo avião, foi até a porta da frente e entrou no apartamento da Valerie, possivelmente porque ele ainda tinha a chave. Começaram, então, a discutir. Ela tinha hematomas ao redor do rosto, um grande hematoma na testa. Javier, então, cobriu sua boca com várias camadas de fita adesiva, amarrou seus pés e mãos com barbante. Enquanto ela ainda estava viva, ele a colocou na mala. Pensar que ela perdeu a vida
dentro de uma mala enquanto ela ainda estava viva. Que desespero que ela deve ter passado. E às 3 da manhã, ele usou o celular dela, tirando a impressão digital dela, para desbloquear o telefone. E ele ficou vendo quem estava ligando para ela, quem ela estava ligando, vendo fotos. Mas o telefone da Valerie parou de mostrar em qual torre estava ligado, então provavelmente ele colocou o telefone dela também no modo avião, então ele usou a impressão digital dela novamente para obter acesso à sua conta bancária, que tinha ali os dados na conta bancária dela no telefone. Foi aí que ele foi lá no caixa eletrônico e sacou aquele dinheiro, né? E terrível que ele fez jogando-a em uma floresta, vários metros da estrada. As imagens da vigilância também mostraram que ele chegou na casa dele às 9h43 da manhã. Ele estava vestindo uma roupa totalmente diferente da roupa que ele saiu de casa na noite anterior. E ele não lavou o carro alugado e o devolveu no dia seguinte. Ele vendeu o iPad dela e também o monitor do computador dela. Não se sabe por quanto tempo ela sobreviveu presa dentro daquela mala. Agora, algo terrível aqui, gente, os trabalhadores rodoviários que acharam a mala, eles tinham tirado fotos do corpo dela e enviaram para os amigos, todos. E as fotos começaram a rodar pela cidade. Todos eles foram demitidos pela empresa. A carteira de motorista da Valerie foi encontrada na carteira do Javier, e o seu DNA também foi encontrado na mala vermelha. Então, ninguém tinha dúvidas. A causa que ela perdeu a vida foi asfixia. Quase um ano depois, Javier recebeu uma sentença de 30 anos em 2021. Eu não entendi por que ele não recebeu prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Achei pouca pena. Mas após ele cumprir 30 anos, ele será deportado para a Venezuela. A não ser que o governo falou, não quer, vamos ficar com 60 anos esse rapaz aqui, gastando o nosso dinheiro, comendo as nossas custas, vamos deixar ele aqui 30 anos, depois a gente manda ele embora para o país dele. E ele vai ser deportado para a Venezuela, né? O que me chamou a atenção nessa história foi a Valerie dizer que estava com medo que alguém tirasse a vida dela. Aparentemente, gente, não havia nada em relação ao ex-namorado que ela temia. Eles já não se falavam há 6 meses, ele só tinha dado um telefonema anterior para dizer que tinha usado o cartão dela. É muito incrível, né, como que ela conseguiu isso. Agora, gente, uma coisa, a gente precisa ter muito cuidado. Muito comum, moças aí namorando, do noivo tem a chave, aí vocês brigam e a pessoa fica com a chave. Aí você, gente, para mim, se você acha que... Eu não acredito que ela achava que ele era uma pessoa assim que ia fazer algo contra ela, mas ela sabia que o rapaz era um pouquinho insistente. Na minha opinião, o correto é trocar a fechadura, porque, gente, chave você manda fazer uma cópia. Você fala pro teu ex lá, me devolve minha chave. Aí ele vai lá e devolve. Mas ele já fez uma cópia, né? Principalmente vocês que estão aí com esses namorados, que é barraco de dia, de tarde e de noite. E aí acaba, é polícia, é ordem de restrição. Às vezes não é isso, mas é o cara te seguindo, te ligando. Gente, pelo amor de Deus, se esse rapaz tiver a chave da sua casa, você tem que trocar a fechadura da sua porta. Simples. Muita coisa acontecendo no mundo e vocês precisam tomar, sabe, muito, muito cuidado com as pessoas que vocês se relacionam. Esse rapaz não tinha nenhuma passagem na polícia nos Estados Unidos, mas eu vejo, as pessoas começam a namorar, elas não tiram ficha policial dos rapazes. Gente, eu sempre tirei. Eu fico pensando, será que é porque eu sou advogado? Eu tenho isso? Não sei, eu sempre tirei, sempre. Desde os meus 20 e tantos anos. Eu conheço alguém, primeira coisa que eu faço, na época, né, no Brasil, eu ia lá no fórum tirar a ficha da polícia do cara. Toda pessoa que eu me relacionei, eu tirei a ficha policial. Obviamente que existem pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia e talvez você vai ser a primeira, né, que ele vai fazer algo contra, mas não custa, gente. É muito, muito importante. Eu não sei se eu comentei isso há uns meses atrás, uma pessoa que eu conheço, no Brasil, ela foi alugar uma casa, né? Só que a casa morava na frente o dono e ela morava na casa de trás.
E ela começou a achar que o rapaz estava meio estranho, meio que assediando, e ela começou a ficar incomodada. O que eu falei para ela? Tira a ficha policial dele. Veja quem é esse homem. Quer dizer, eu sou a inquilina dele, vou tirar. Eu falei, vai, minha filha, vai lá no fórum, tira lá a fichinha dele. Tirou. A ficha dele era imensa. Imensa. Falei para ela, olha, cai fora. Nem diz para ele que você está indo embora. Depois ela me disse que ela nem falou que estava indo embora. Acho que uma hora que ele não estava lá, o irmão dela que foi lá, catou as coisas dela e eles foram embora. Então, é muito importante vocês prestarem estes sinais, né? Fiquem atentas aí, fica essa dica, né? Eu gostaria de ouvir de vocês, o que vocês acham que a Valerie teve? Premonição? Algo superior teria a feito pensar aquilo? Não me parece que ela tinha medo dele. Não me parece pela família, pelos amigos, não tinha nada que a fizesse sentir medo. Mas naquela noite, quando a mãe perguntou medo do quê? Ela disse, medo que tirem a minha vida. E aconteceu. O que é? Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acreditam em premonição? Vocês acreditam em pessoas? Podem ter profecias? Pessoas podem dar uma palavra para você do que vai te acontecer? Ou que você pode simplesmente sonhar com algo e isso pode acontecer? Ou que vem algo na tua cabeça? E agora, se você esqueceu de dar o like, dê o like aí.